Olá, queridíssimos amigos e amigas do culto do Evangelho da Noite, desta feita do dia 25 de novembro de 2021. Então, vamos começar a fazer a nossa sintonia, utilizando aqui o livro Pão Nosso, e é a passagem 127, a lição 127, intitulada Lei de Retorno. Vamos pegar aqui uma luz, que as pessoas de idade precisam de luz para ler também. E aqui a passagem diz o seguinte: e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Jesus em João, capítulo 5, versículo 29. Praticamente é uma reencarnação, né? Praticamente pregando. João, ainda mais o Evangelho de João. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório e a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente na síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento. E o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânime que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças ao Cristo de Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus. E graças ao nosso querido patrono São Francisco de Assis. Graças a toda essa espiritualidade, nossos guias e protetores espirituais que tanto nos envolvem. Nossos espíritos protetores, espíritos guardiões, nossos queridos amigos espirituais que conviveram conosco, que hoje trabalham no serviço da condução e amparo das mentes reencarnadas
que precisam tanto de auxílio e de proteção e de condução. Jesus Cristo, no início de mais esse culto, queremos te agradecer a semana inteira que recebemos, desde o último culto, todo esse amparo, esse envolvimento, essa condução, e agradecer também, Senhor, por todos aqueles outros nossos amigos, companheiros, familiares de senda que foram atendidos e todas as esferas nas quais podemos atuar e para as quais podemos mandar uma vibração, um quanto de energia, uma rogativa, uma intenção, uma prece. Jesus Cristo, aos teus pés, sabendo que contamos também com a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, queremos pedir a tua permissão para dar por iniciado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de São Francisco de Assis, paz e bem. Boa semana, que vocês estejam na paz do Cristo, da forma que a gente terminou o culto na semana passada. E hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Nós estamos estudando, começando, a estudar o Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 1. E hoje nós vamos ler do capítulo 35 até o 45, que é o final do capítulo 1 de Marcos, tá? Então, uma vez passada, a gente estava no momento em que o Jesus vinha fazendo curas. Ele curou a sogra de Pedro, ele tinha curado um leproso, e aí, aliás, ele não curou ainda o leproso, não. Ele curou um obsidiado, depois ele curou a sogra de Pedro, e depois, como o povo todo, porque ele curou o obsidiado dentro da sinagoga, então aquilo se espalhou e foi muito impactante, que ele deu uma ordem e o espírito foi embora. Aí ele cura a sogra de Pedro, mas é isso aí, só a família de Pedro que vê. Só que por causa da outra cura que se espalhou, o povo disse, onde é que ele está? Onde é que ele está? Ele está lá na casa na realidade, estava todo mundo na casa da sogra do Pedro, porque o Pedro estava com a esposa lá, Então era a casa da mãe da esposa. Porque o Pedro não era de lá, de Cafarnaum. Então, o Cristo também está lá. Quando ele sai da casa, tem aquela multidão na porta aguardando ser curado também. Todos os coxos, todo mundo que estava passando mal, desde coisas pequenas. Porque, olha só, não tem medicina, não tem onde procurar, não tem clínica da família, posto municipal. Parece alguém curando? Eu estou com dor de cabeça, vai lá, aproveita que ele está lá. Então, desde curas grandes, como foi do leproso, até curas menores. A cabeçada toda vai para lá, para a porta. E agora, então, por exemplo, o versículo 33, que é do estudo passado, e toda a cidade se ajuntou à sua porta. A porta pior que é a porta da casa da sogra de Pedro. E curou muitos que se achavam enfermos, de diversas enfermidades, como eu estou te falando. E expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Aquele problema de
né, o demônio não podia ficar dizendo para as pessoas quem era aquele que estava fazendo a cura, né? Porque a questão não é só, ai, puxa, vai pegar mal, né? Quem é, mas ele é o Filho de Deus mesmo enviado, é quem disse. O encosto lá, que aqui está falando, expulsou muitos demônios. Esse demônio aí não é aquela figura, porque lembra que não tem igreja católica ainda, tá? Isso não é aquela figura que a Igreja Católica criou, não, tá? A Igreja Católica e o Dante Alighieri. Isso daí é demônio vindo lá da palavra grega de demos, que é uma pessoa comum. É um espírito comum, entendeu? E o espírito comum, em algumas passagens, o Pastorino disse que a palavra que estava lá era espírito atrasado. Olha como é que eles tinham noção de tudo, né? Que a questão não era ser santo ou demônio, até porque não tinha isso. Não tinha demônio, não tinha santo também, tá? Então, é demônio no sentido de espírito comum, né? E não era um anjo, não era um mentor, não era do lado dos patriarcas do Antigo Testamento, então era um demônio, era um espírito comum, é um espírito atrasado. E aí a igreja às vezes põe espírito imundo e espírito... Eles não põem obsessor, não. Mas eles põem o espírito, né, tipo obsidiador, sei lá. Uma palavra equivalente, não é essa que eu estou falando. E aí Então Jesus é aquilo que eu falava. As pessoas pensam, uma boa parte, principalmente católico, que o que está na Bíblia, no Novo Testamento, são todas as curas de Jesus. Aquilo é uma fatia ínfima, selecionada. Porque você imagina, só nessa porta aí, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, entendeu? Então, enquanto ele estava andando, ele estava fazendo cura. Aliás, às vezes estava até acontecendo, né? A filha de Jairo, vai lá, minha filhinha, morreu, vai lá que ela está curada. Nem precisava ir. Né? Tem mais de uma cura assim, não, vai lá que já se resolveu. E é o caso, né? Muita gente nem pediu nada. A pessoa chegou, estava na porta, já estava curada. Essa pessoa que eu falei que estava com enxaqueca, que entrava na psicosfera. Quer dizer, entrava não, né? A psicosfera do Cristo envolvia a Terra. Né? Envolve até hoje, mas ele, né, não está mais aqui exatamente. Então, mas você imagina ele ali, ó. O foco de luz está ali, você está a metros. Agora é incrível, né? Como o Avatar, a divindade, ela não avilta o ser. Eu quero xingar Jesus, eu não acredito. Tá tudo bem. Não vai ser amaldiçoado, não. Não quer, tá bom, não acredita, não tá na hora, né? Não adianta estar ali a metros da fonte de luz que não vai ver, né? Porque se a pessoa é cega, né? Não adianta você ligar um holofote, porque o problema é da pessoa, né? Estou falando do cego, ele não vê fisicamente, mas, né? A maioria vê mais, porque não é só o ver da carne que a gente está falando, né? E aí, continuando, os demônios não conheciam. E aí já passou, já curou, aí o povo todo saiu satisfeito, todo curadinho, foi todo mundo para sua casa, foram dormir. Porque evangelho tem isso, né? A pessoa lê isso corrido, que nem um alucinado, do versículo 34 por 35, já anoiteceu, já todo mundo foi dormir, já amanheceu. Já amanheceu assim, não está claro ainda não. E levantando-se de manhã, ainda muito cedo, fazendo ainda escuro,
Saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles, deles o resto dos judeus, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Essa gente é obsidiada, hein? Ai, meu Deus. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Passagem, eu diria, emblemática, né? Olha o que está acontecendo. O que está acontecendo? Se eu perguntasse assim em geral, o que está acontecendo? Está acontecendo curas. Não é de agora. Na outro estudo, como eu estava lembrando, teve a cura do obsidiado, e teve a cura da sogra de Pedro, e teve as outras curas, que aí nem é relatado, só no genérico, que ele expulsou demônio, que ele fez diversas curas, né? Ficou lá na porta atendendo, até o pessoal ir embora. Todo mundo saiu curado. Ah, meu dedinho está macerado. Ficou bom. Ah, eu estou aqui com encosto. Sai encosto. Curou todo mundo. Foram dormir. E ainda de madrugada, e levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Ou seja, olha a importância da oração. Quando fala principalmente na católica, é muito importante fazer oração. A católica também fala. Aí as pessoas pensam, é verdade, né? Tem que rezar o terço, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o... No Espiritismo, a importância da oração, leia-se, a importância da reconexão, a importância da conexão, a importância de você procurar uma instância maior e trazer, né, através da sua conexão, essa energia dessa fonte, desse rio que nos circula, que cresce aí pelo ar, esse rio que pode nos banhar, a gente está aqui imerso num fluido, mas a escolha somos nós que fazemos. Se a gente vai se banhar no canal do mangue, no rio de esgoto, ou se é no rio de águas límpidas, isso é uma escolha a gosto do freguês. Como é que faz isso? É merecimento? É sintonia. É merecimento não no sentido que alguém te deu, não. É sintonia. É na medida que você está sintonizado. Então, isso que a gente faz aqui no início, a gente lê uma página, que é já para você ir largando lá os problemas do mundo, né? E se concentrando aqui na palavra de Jesus,
em Jesus. Então eu falo, venho de cima para baixo, Deus, o Cristo de Deus, o Espírito Santo de Deus, que foi o que a gente recebeu no Novo Testamento, na Boa Nova. E as que fazem essa conexão ajudam, né? O nosso patrono São Francisco de Assis, nossos guias e protetores. É isso já é você ir chamando eles e pensando lá na figura que você tem de protetor, que a figura que for. Ai, que maravilha! Isso já é uma oração. Mas você quer se manter aí e manter essa vibração aqui, aí você vai fazer oração, vai falar o seu mantra, vai fazer a sua conexão. A oração que você decorou, ou a outra oração na qual você conversa com Deus. Qual é a melhor? A melhor é aquela que te faz fazer a conexão. Entendeu? Faça. A melhor é aquela que você está tentando. Ah, mas eu começo a rezar o Pai Nosso de noite e durmo. Mas estava tentando, né? O outro que fala a oração também pode dormir. Então a questão, e é compreensível, até já expliquei isso aqui. Imagina, há anos da minha vida eu já fiz muito meditação induzida e tem essa música tocando e a tua mente vai serenando, a tua vibração, o teu padrão mental vai deixando de ser o padrão de estar no mundo e você vai fazendo uma conexão até, na verdade, via você mesmo, né? Via teus tecidos, dos teus diversos órgãos e funções, e mormente via tecido nervoso. Ele vai baixando e dá essa tranquilidade, entendeu? Eu assistindo palestras, as pessoas pensam que eu estou com sono. Não, eu estou ali relaxado, pensando na espiritualidade, abrindo o meu chakras, né? Permitindo que eles possam agir, que é o que a gente está fazendo aqui agora. Tá? Isso, na verdade, qualquer estudo é um grande passe. Ou, pelo menos, se você está prestando atenção e seguindo. É o momento que você se coloca nas mãos da espiritualidade e deixa ela agir. Tá? E Jesus... Por que eu estou falando isso tudo? Por que tem um versículo? E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro para pegar o prana. Imagina, Jesus não precisava disso. Ele está encarnado, ele está na matéria. Ele acabou de ser tentado lá no deserto. Lembra, 40 dias no deserto? Que ele estava entre as feras e os anjos o serviam. O início desse capítulo. Ele acabou de ser tentado. Mas é um espírito crístico? Ele estava lá e disse que assistiu à formação do universo? Sim, mas depois que você entra na matéria, você tem uma conexão com a matéria. Claro, olha, isso tudo com muita ressalva. Claro que Jesus não encarnou que nem a gente, ele não estava na matéria que nem a gente. E, na verdade, a gente não sabe como ele movia o corpo físico dele, né? Então, assim, mas não era do jeito que a gente faz, com uma ligação célula-célula, isso é um outro estudo. Né? Na encarnação, por isso que desencarnar também é doloroso, porque você tem que ir arrebentando as ligações célula-célula. Cristo não é o caso, mas Cristo ele estava na matéria. Quando você está na matéria, você sofre a ação da matéria. Então, por isso ele fez lá aquele momento de... Sabe assim, ele está ajustando. Os pilotos de Fórmula 1, um dia antes, eles fazem um ajustamento do carro, né? E aí ele estava ali fazendo o jejum do deserto, né? Sendo tentado pelas coisas da matéria, entre as feras, sendo atentado pela animalidade do homem e da matéria aqui nesse plano, nesse planeta, e a espiritualidade, os anjos o serviam, mas com o apoio
de todo o mundo espiritual. Nós somos o mesmo caso, só que a gente se compraz, vamos lá, eu quero mais ir para o churrasco, mas dá a impressão que eu estou falando mal, né? Eu não estou falando mal, eu estou falando da condição humana. Então, por exemplo, se você está ouvindo e já se desligou, maravilhoso, mas é que sim. E eu não estou falando da pessoa que vai, aniversário da minha tia, eu vou lá no churrasco dela. É a pessoa que vai uma vez. Não, eu estou falando da pessoa que fala assim, eu não tenho tempo de ir no culto. Ir na aliança, sábado de manhã, não tenho tempo. Lá nas outras reuniões da casa, quando é muito, é uma vez por semana. Não dá. Quarta-feira, 18 horas, não posso. E às 19 também não. Então, assim, mas a pessoa vai toda semana para o churrasco da esquina ficar bebendo, comendo carninha queimada na esquina. E a gente está falando da prioridade de você, né, aderir às coisas da matéria. Você sempre tem espaço, sempre tem tempo para fazer coisas da matéria e não tem para fazer as coisas espirituais, que muitas vezes você está falando de 1 hora, uma vez por semana. Entende? Eu não estou falando que espiritualidade é isso, não. Estou dizendo que, pelo menos, essa reavivação, isso que a gente está fazendo aqui, a reavivação das nossas conexões até com os nossos guias e protetores, pelo menos uma vez por semana. Mas o requerido é que você faça todo dia. Acorda de manhã e já faz a oração. Olha aí o Cristo aí. Que nem raiou o sol, ele já está lá fazendo a conexão com Deus. E ele fala, que ele e o Deus são um. Eu faço o que agrada ao Pai, eu sou fiel ao Pai. E aí não prescinde a oração. E aí ele foi lá para o lugar deserto. Os apóstolos que ele já escolheu, que são o Simão, o André, o Tiago e o João, estavam antenados e foram lá. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Em início de apostolado, que eles não sabem o que fazem, né? Eles veem aquelas curas todas, o Cristo prega, eles ainda não pegaram a mão da coisa, né? Então você vê que não tem os 12 aí não, tá? E achando, lhe disseram, essas palavras do Novo Testamento que você ouve e sabe o que aquilo é, né? Cala dentro de você. E achando, lhe disseram, todos te buscam. Ele já estava aqui, já tinha se apresentado. Não está todo mundo sabendo que ele está começando a se apresentar agora. Todos te buscam. Mas os caras já tinham noção. Até quem não está buscando, está buscando. Até quem não sabe que está buscando e está buscando até hoje. Então todos te buscam. É que nem Maria nas bodas de Caná. Faça tudo que ele vos disser. Os caras que ouviram isso, eles nunca devem... Não sei, um ou outro sempre tem, né? Iniciado. Faça tudo que ele vos disser. Dê tudo que ele vos pedir. Preceito para a vida, para a humanidade. Todos te buscam. Vamos ver, né? Aí repara. Aí alguém fala assim, isso o Mauro deu uma alucinada lá. Eles responderam, falaram, todos te buscam. Primeiro que já tinha todo mundo sendo despedido, todo mundo saiu curado e feliz na noite anterior. E se de madrugada, as pessoas não estão lá ainda, batendo na porta do Cristo. E a gente está no meio de curas. Vem de curas e vai ter cura. Entende? Todos te buscam. Todos te buscam para quê? Para ouvir a boa nova? Para ser curado, né? Eles não sabem nem o que é a boa nova, o Cristo nem começou a falar ainda. E achando, todos te buscam.
E ele lhes disse: vamos às cidades vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Outra coisa iniciática, para isso vim, assim, ele tinha sido prometido para os judeus, né? Filho do judeu. Filho enviado do pai dos judeus, do Deus monoteísta dos judeus. Então, para isso vim, e pregava nas sinagogas deles, o resto do judaísmo, por toda a Galileia, e expulsava demônios, esses espíritos mais. Ou seja, ele continua indo, pregava nas sinagogas, ele continua se apresentando para o povo judeu. Mas vamos andar aqui pela Galileia, para isso vim. Entendeu? Eu me apresento onde eu tenho que me apresentar. Alguns judeus se converteram, claro que sim. Isso até lá em Atos dos Apóstolos, o Paulo fala lá dentro lá de uma sinagoga, ele sai e vai um monte de judeu atrás dele. Num lugar lá que... e aproximou-se... E aí aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem pode limpar-me. Isso é lindo. É lindo pelo seguinte: o leproso, de alguma forma, tinha noção. Se queres, bem podes limpar-me. Ele já cumpriu a prova dele. Ele é uma pessoa que tem noção. E repara, não é curar-me. A lepra é uma doença, mas na época era uma maldição. Você estava sujo, estava impuro, daí não poder. O leproso não podia nem entrar na cidade, ele ficava fora. Ele não podia se aproximar. Se aproximasse, alguns tinham um guizo no pescoço, outros gritavam, né? E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhe: quero ser limpo. Gente, você imagina alguém se aproximando do Cristo e o Cristo quer. Se queres, bem podes limpar-me. Alguma coisa, alguma mancha, maldição que vai ser retirada, porque não é curar-me. E ele quero. O Cristo quer sempre. Quem não quer somos nós. Quer dizer, ele coloca na mão devolve para o cara. Ali o sujeito da frase é: eu quero ser limpo. E tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu, advertindo que não fosse falar pelo meio do caminho, porque não era o momento ainda. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai mostrar-te ao sacerdote, e oferecendo a tua purificação, e oferece pela tua purificação, você vê a sinagoga, ao templo, o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Olha o Cristo sendo judeu, que não é o momento ainda de dizer nada, agradece direto a Jesus, não precisa dar nada para o templo. Não é o momento. O momento é de dizer: olha, eu sou judeu, eu não sou um louco, eu estou pregando, eu sou aquele enviado. Aí assim, mas, tendo ele saído, mas ele era homem que nem a gente, né? Começou a pregoar muitas coisas. Ele já saiu falando, mas olha só, o cara estava com lepra, amaldiçoado, ele saiu limpo na hora, ele saiu exultante. E aí ia divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. E aí vem essa nossa condição, essa é a didática do Cristo. No início do capítulo 2, ele vai fazer uma outra cura, a cura do paralítico, porque é o momento que ele está se anunciando. Como é que ele se anuncia? Olha, eu sou o Filho de Deus, prometido há mais de 1000 anos lá naquele livro do Antigo Testamento.
Aí nisso já tinha um monte de gente que nem seguia, né? Cá entre nós, que tinha esse problema, que eles não iam nem na sinagoga nos sábados. Que no sábado o cara já não fazia nada para obrigar ele, porque não tem Netflix, não tem parque de diversão, não tem nada disso. Ele tem que ir para a sinagoga, até para encontrar com as outras pessoas. E não pode andar muito. Ele não pode ir fazer festa na cidade do vizinho, não. Que não podia andar mais de 2.000 passos. Então já era para o cara ir para o templo mesmo. Mas você acha que ia todo mundo? Claro que não ia. Aí o cara tá lá. Ele não adianta. Porque sou eu vim trazer uma nova mensagem. Não vai nem te ouvir. Agora sim, tem um homem ali curando na cidade do vizinho, vai todo mundo lá. E de todas as partes iam ter com ele. Fora da sinagoga, fora da cidade. Então, de quem a gente está falando? Quando a gente prega, faz ensinamento, mesmo na católica, assim, aquele povo lá, né, de 2.000 anos atrás, né? É uma gente mesmo que não presta, né? Aí, assim, qual é a diferença para hoje? Pensa bem, no lugar que só tem estudo e o lugar, nesse lugar que só tem estudo, um dia alguém vai lá e faz uma cura para ver o que vai acontecer. Tá entendendo? Essa é a nossa condição. Então nós vamos maravilhosamente agora passar para o nosso passe. A gente vai se colocar relaxado na cadeira, assim, sentado confortavelmente, e vamos fazer a conexão com os nossos guias e protetores espirituais, o nosso patrono, São Francisco de Assis, e a falange de São Francisco de Assis, para que nós possamos ser atendidos e a todas as formas de vida da nossa casa, as nossas plantas, os nossos bichinhos. E durante esse passo também, o remédio e as vibrações benéficas vão vibrar a nossa água, né, quiçá da caixa d'água do nosso prédio, para que todos os nossos vizinhos sejam abençoados. Elevemos mais uma vez aos nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe fluídico terápico se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa vida diária, nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma, para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho, para que possamos solucionar, com os nossos esforços,
os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente. Proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar a nossa tarefa maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, a egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais, anjos guardiões e os nossos queridos espíritos amigos que tanto nos envolvem e nos auxiliam no dia a dia. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez a teus pés para rogar, Senhor, o teu amparo, a tua proteção e a tua inspiração. Agora, ao término desse culto, queremos então levar essa vibração conosco para o mundo e, mais do que nunca, praticar o que aqui aprendemos. Senhor Jesus, que possamos ser a luz do Cristo, e do Espírito Santo, da palavra do Cristo, nos diversos ambientes que visitamos, com as diversas pessoas que contactamos, com toda essa espiritualidade que vai encontrar através de nós um canal para que possamos deixar fluir a boa energia, as boas vibrações no mundo. Senhor, abençoa todas essas moradores de rua. Queremos mandar essa vibração maravilhosa para todos esses espíritos de Seon que estão passando por necessidade por conta da pandemia e por conta dos tempos difíceis e confusos. Senhor Jesus, abençoa todos esses irmãos que estão em dificuldade, com falta de emprego, os que já estão morando na rua, aqueles outros que estão ameaçados, aqueles que têm pessoas dependendo deles e que, por isso mesmo, têm uma necessidade e uma responsabilidade ampliada. Que todos possam ser abundantemente atendidos, Senhor. Jesus Cristo, queremos mandar ainda um quanto de luz para a transição planetária, um quanto de luz para a saúde do planeta e dessa humanidade encarnada e desencarnada. Jesus, queremos ainda envolver as mentes e os corações de todos os irmãos que estão em posição de mando no planeta, todos os chefes de Estado, todos os bilionários que detêm fortunas inimagináveis e que por isso mesmo tem muitas pessoas dependendo de suas ações, que eles possam ter vislumbrar esse cenário, essa compreensão, ter essa compreensão. E, Senhor Jesus, dessa forma, pedimos para que a nossa água seja abençoada, o nosso lar sanitizado e pedimos a oportunidade, pedimos a permissão para dar por finalizado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade. E o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus e uma boa semana para todos, na paz do Cristo.